Olá, meus queridos amigos. O tema da nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 3 a 5. E o tema é a porta estreita. E para tratarmos deste tema, eu gostaria de ler para vocês dois trechos de dois evangelhos. Um do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. E no Evangelho de Lucas, a mensagem é: E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus, e então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Diante desses dois trechos, já podemos começar a fazer a nossa reflexão sobre o que seria a porta estreita e o que seria a porta larga. A porta estreita é a porta da salvação. É por onde precisamos seguir os caminhos de Jesus para conseguir chegar a esta porta. E este caminho para chegar à porta estreita também é estreito. E enfrentaremos com certeza muitas dificuldades. E qualquer deslize, qualquer escorregão pode nos colocar para fora do caminho. A porta estreita é a busca da espiritualização, buscar nos melhorar, buscar nos tornarmos pessoas cada vez melhores e cada vez mais caridosas, procurando sempre passar pelo caminho de forma resignada. Passar pelo caminho estreito e escolher a porta estreita requer de nós muita vigilância, muita disciplina. E nós precisamos também entender que nós podemos, com essa nossa escolha pela porta estreita, encontrar alguns obstáculos vindos de parentes, de familiares, que estarão resistentes ou contrários a essa nossa escolha. Nós podemos encontrar desaprovação de amigos, e esses amigos ainda podem agir nos convidando para coisas mundanas e ruins, não respeitando essa nossa escolha de seguir pelo caminho de Jesus e seguir pela porta estreita. Então,
precisamos entender que seguir pela porta estreita, atravessar essa porta estreita e o caminho posterior a essa porta estreita não será nada fácil, mas é possível. E é por isso que Deus nos colocou esses ensinamentos através de Jesus para que possamos fazer a melhor escolha. Mas e a porta larga? Muito mais fácil de passar, muito mais espaçosa. Porém, essa é a porta da perdição. Esta porta é a porta das más tendências, de onde se busca sempre facilidades, sem respeitar a si mesmo ou aos outros. E é quando cedemos aos nossos vícios. No entanto, isso gera consequências. E Lucas, no Evangelho de Lucas, já nos alertou disso. As consequências de quem, durante a vida, andou pelo caminho da porta larga, seria o ranger de dentes e o pranto. No entanto, temos que pensar o seguinte: nós já vivemos num mundo dominado pelo mal, ou melhor, que o mal predomina sobre o bem. Então, esse momento de ranger de dentes e de pranto é um momento presente, não será um momento futuro. Já estamos vivendo esse momento difícil. Isso significa que nós precisamos fazer a nossa escolha rapidamente pela porta estreita. Porque numerosas são as paixões, numerosos são os caminhos do mundo. E as nossas paixões sempre nos levam a tomar os caminhos errados. A porta larga, ela é muito convidativa. Muitas vezes é tropeçando e caindo que aprendemos a seguir pelo caminho correto. Mas não precisava ser assim. Afinal de contas, nós temos o exemplo de Jesus. Nós temos as palavras de Jesus escritas por seus discípulos nos evangelhos. E mesmo assim, nós tentamos nos enganar e seguir por um outro caminho. Muitas vezes até inventamos uma terceira porta, a porta do meio. E nos enganamos achando que essa porta do meio é a solução. Então, quando temos práticas que estão apenas esperando a aprovação da sociedade, da família, e não são práticas vindas do coração, feitas com o sentimento de amor e do bem, estamos tentando usar essa porta do meio que criamos. Então precisamos pensar, será que basta vir à casa espírita ou qualquer outro local de oração? Mas pensando aqui nesse momento que estamos, assistir à preleção, tomar o passe, está tudo resolvido? Está tudo bem? Ou irmos numa igreja católica e participarmos da missa, tomarmos a hóstia, e está tudo bem? Já está tudo resolvido? Ou qualquer outra religião ou doutrina que é só podemos achar que é só fazer parte daquele momento ou daquele espaço e tudo se resolve? De maneira alguma. Precisamos sempre sentir com os nossos corações e fazer a caridade, por exemplo, ou o bem, não como uma barganha com Deus, mas fazer o bem pelo bem, para que um dia isso seja feito naturalmente,
sem ser de caso pensado. Não é fazer o bem para ter um lugarzinho no céu. Não é mostrar o culto exterior e esperar essa aprovação externa. Se tomarmos essas atitudes, estaremos tentando nos justificar por essa porta do meio, mas ela não existe. Porque essa porta do meio faz parte da porta larga, faz parte do caminho errado. Afinal de contas, Jesus nos deixou duas opções e somos nós que escolhemos entre elas. E não podemos nos justificar dizendo que não temos escolha. Porque sempre somos nós que tomamos as decisões das nossas vidas. Quando vamos contra a lei divina, estamos lutando contra nós mesmos. Então, se nós estamos neste caminho difícil, são nossas próprias escolhas que nos colocaram aí. Ou desta encarnação ou de encarnações passadas. Não é um castigo divino. Então, vamos aproveitar esta encarnação, esta vida, para seguirmos pelo caminho do bem, rumo à porta estreita desde agora. E só tomamos, às vezes, ou em momentos anteriores, caminhos errados, porque somos filhos desobedientes. Mas nunca é tarde para mudarmos a direção de nossas ações. Então, sigamos a proposta do Evangelho e vamos rever o nosso caminho. Vamos refletir qual caminho seguimos até o momento. Se já estamos no caminho da porta estreita, que sigamos. Mas se por acaso estivermos ainda deslizando no caminho da porta larga, que mudemos a nossa direção e sigamos pelo caminho da porta estreita, que é o único caminho que nos leva a Jesus. Muito obrigada, que assim seja.